Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre o período composto por subordinação. Então a gente vai falar especificamente desse assunto. A gente viu anteriormente as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Agora então a gente vai entender como funciona a pontuação de períodos compostos. Então, gente, primeira coisa que nós temos que saber é o uso das vírgulas. Então, eu uso as vírgulas para separar orações coordenadas assindéticas. Relembrando, gente, orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem conectivo, não possuem conjunção. Então, por isso, gente, que recebem esse nome. Então, ali no caso, eu tenho uma primeira oração, saiu de casa. Segunda oração, tomou chuva. Terceira, não chegou ao lugar de encontro. Então, eu tenho três orações coordenadas assindéticas ali. E essas três orações, elas são separadas, então, por vírgulas. Então, uma das utilizações da vírgula num período composto é nesse caso específico, quando eu tenho orações coordenadas assindéticas. Também, gente, eu utilizo vírgulas em período composto quando eu estou falando de orações intercaladas. Então, aqui no caso, gente, o que seria intercalar? Por exemplo, Marta, disse ele. Marta, eu deveria dar uma continuidade a essa oração, que seria estou precisando de tua ajuda. Mas eu intercalo colocando disse ele. Então, a gente tem essa, também pode ser chamada, né? Quando a gente está falando da narração de intromissão do autor. Então, também isso pode acontecer. Nesse caso, para demonstrar essas orações intercaladas, a gente faz a utilização dessa vírgula, para mostrar justamente que elas são intercaladas. Também, gente, eu uso vírgulas para separar orações coordenadas sindéticas, salvo as introduzidas por e aditivo. Então, gente, tomem cuidado aqui, por quê? Continuo utilizando vírgulas, então, quando eu falo de orações coordenadas sindéticas. Só eu não posso usar vírgula para separar, então, essas orações coordenadas quando eu tiver o e aditivo. Por exemplo, se eu tiver um mas, dando essa ideia de oposição, eu posso utilizar a vírgula. O porquê, eu também posso utilizar a vírgula. Então, eu só não posso colocar vírgula, então, quando eu tiver o e dando essa ideia de adição. É a regra, tá, gente? Então, em hipótese nenhuma, eu posso colocar o aluno estudou, vírgula, e foi mal na prova. Isso representa um erro de pontuação. Então, gente, quando que ele vai ocorrer esse e aditivo com vírgula? Primeiro caso é quando o sujeito da oração aditiva seja diferente do da oração anterior. Então, por exemplo, aqui, ele não veio aqui e eu não pude dizer-lhe nada. Se a gente for analisar aqui, o primeiro sujeito é ele, o segundo sujeito é eu. Então, como eu tenho sujeitos diferentes aqui, por esse motivo eu posso utilizar esse e. Elas são, gente, orações então que possuem sujeitos diferentes. Lembrando então, sujeito é aquele que vai executar a ação expressa pelo verbo. Então ali, não veio aqui. Quem que não veio? Ele. No segundo, eu não pude dizer-lhe nada. Quem que não pôde dizer-lhe nada? Eu. Então ali, gente, eu preciso analisar. São sujeitos diferentes. Há então a colocação da vírgula. Segundo caso, gente, venha reiterada caracterizando um polissíndeto. Para quem não lembra, gente, polissíndeto é uma figura de linguagem. Poli, muitos. Síndeto, conjunções. Então, nós temos muitas conjunções. Então, nesse caso ali do nosso exemplo, nós temos ele ria, e gritava, e pulava, e corria. Então, gente, eu tenho várias vezes a conjunção e. E esse e também está dando essa ideia de adição. Mas, ainda assim, eu preciso colocar as vírgulas. Porque ali eu tenho várias vezes essa conjunção e. Então, é isso que vai caracterizar dessa forma o polissíndeto. Aí, gente, o terceiro caso é seja necessário separar
por paralelismo, o E aditivo que inicia a oração aditiva de um e aditivo que coordena o termo da oração anterior. Vamos entender isso daqui então. Por exemplo, aqui eu tenho comprou doces e salgados e saiu contente da loja. Aqui, gente, esse E, ele está sendo, esse primeiro, né? Ele está sendo o elemento de ligação entre doces e salgados. Agora, o que está ligando as orações é esse segundo E aqui. Então, neste caso, aqui eu preciso obrigatoriamente colocar a vírgula. Quarto caso, haja a necessidade de separar complementos de verbos distintos. Então, por exemplo, aqui eu tenho bebeu vinho e pão comeu pouco. Então, eu tenho esse primeiro verbo aqui, bebeu, e o segundo verbo, comeu. O que está completando o sentido do verbo bebeu? Vinho. E do comeu é pão. Então, são objetos verbais diferentes. Para haver essa separação, eu coloco, então, a vírgula. Outro caso, gente, que nós aqui, né, usamos, então, a vírgula, é para separar orações coordenadas sindéticas alternativas que forem proferidas com pausa. Então, nós temos aqui, o tempo está estranho, ora está quente, ora está frio. Então, aqui, gente, essa vírgula, ela está marcando essa pausa, tá? Então, por isso que aqui nós temos, né, também a conjunção ora, repetida 2 vezes, para trazer essa ideia de alternância. Aí nós temos também o uso de vírgula para assinalar a elipse de um elemento da oração. Então, nós temos aqui, ele encontrou adversidades, ela, alegria. Então, essa vírgula aqui, ela está marcando a elipse do verbo encontrou. Então, para marcar essa supressão desse verbo, a gente coloca a vírgula. Então, a vírgula também é utilizada como elemento ali para marcar essa elipse. Na sequência, nós temos usos de ponto e vírgula. Eu vou utilizar, então, ponto e vírgula para separar partes de um período, dos quais, pelo menos uma já está marcada por vírgulas. Então, por exemplo, aqui, vim de carro, ele de ônibus. Aqui, gente, eu já tenho, então, essa vírgula para marcar a elipse do verbo vir. Então, nesse caso, para separar essas orações, eu utilizo os 2 pontos. Também, gente, utilizo ponto e vírgula para separar orações longas de mesma natureza. Então, eu tenho aqui, não podia chorar, era um lutador. Tinha coragem demais para entregar-me às lágrimas. Então, aqui, gente, nós temos um período, né, que seria toda uma oração só. Mas para que ele não fique tão longo e até dificulte a leitura, a gente utiliza o ponto e vírgula. Também, gente, nós vamos utilizar o ponto e vírgula para marcar o alongamento de uma pausa antes de orações coordenadas sindéticas adversativas e conclusivas. Isso vai acentuar o valor da coordenação. Então, nós temos ali, o governo anunciou que não haverá aumento no preço para a gasolina, porém, deve-se ficar atento. Então, aqui, gente, esse porém marca a adversidade. Então, para acentuar essa coordenação, para ver que elas não são dependentes, eu utilizo o ponto e vírgula. O uso do travessão, gente. O travessão ele se caracteriza, então, por substituir vírgulas, colchetes e parênteses, em sequências em que orações são intercaladas. Então, gente, é o que nós vimos anteriormente. Aqui eu tenho uma oração que poderia ser Miguel, podes me ajudar? E eu tenho, então, essa oração intercalada, perguntou ela. Ou seja, tem a mesma função da vírgula que a gente viu anteriormente. Mas aqui, gente, nós estamos vendo que o travessão também tem essa utilidade. Também, gente, o uso das vírgulas em orações subordinadas. Para que serve? Para isolar orações subordinadas adjetivas restritivas. Lembram lá explicativas que a gente viu, né, que eu preciso colocar entre vírgulas, então, essa explicação. Porque a necessidade das vírgulas para compor, então, o aposto, que a gente já tinha visto anteriormente. Também serve para separar orações subordinadas adverbiais das principais.
Então, eu tenho aqui, quando ele chegar, vírgula, avise-me. Aqui o quando, gente, é uma oração subordinada adverbial temporal. Então, para separar dessa oração principal, avise-me, eu faço o quê? Coloco a vírgula. Aí, gente, nós também temos para isolar orações que tenham valor de aposto ou vocativo. Venha soldado que não fugiu à luta comemorar a nossa vitória. Então aqui, gente, soldado que não fugiu à luta está entre vírgulas porque tem valor de aposto. Aqui no caso, Pelé, o jogador que mais marcou gols, foi tricampeão. Da mesma forma, ele tem essa função de aposto. Aí, gente, nós temos também o uso dos dois pontos para separar, então, orações subordinadas substantivas apositivas da oração principal. Então, nós temos aqui, o problema é este. Então, a gente coloca os dois pontos e vem a oração subordinada substantiva apositiva, que você fale demais. Bom, gente, também nós temos a pontuação de orações subordinadas adverbiais. Elas são separadas, então, da oração principal por vírgula quando tiverem antepostas à principal, após a principal e forem de grande extensão ou intercaladas na principal. Então, gente, o segredo aqui é praticar pontuação, gente. Infelizmente, não existe outra forma de aprender, então, a pontuar. Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!